E assim acaba a última entrevista de Fernando Lúcio da Costa, o nosso eterno Fernandão. Obrigado, meu amigo. Um dia a gente vai se encontrar aí e gritar gol juntos, mas o legado que tu deixou nos emocionará pro resto das nossas vidas. Um grande beijo. Espero que vocês todos tenham gostado da última entrevista do Fernandão. Quando os caras falam que iam jogar o suficiente para ganhar no Internacional, o que aconteceu? Isso foi uma frase que usaram antes do jogo pra gente também. O Evandro usou isso, o Abel usou isso. Alguém tinha dito, não lembro quem, que nós vamos jogar o suficiente para vencer o Inter. E o que nós falamos foi: o suficiente deles não vai ser o suficiente para nos vencer. Por conta disso. Então, nós nos mobilizamos antes quando usaram essa frase, sabe? Mas eu vou te ser bem sincero. Eles poderiam ter dito que iam nos respeitar, eles poderiam ter dito que iam nos golear, eles poderiam ter dito que iam perder pro Internacional porque o Inter era maior que eles. Eles poderiam ter dito o que eles quisessem. A nossa motivação era muito grande para aquele jogo. Não tinha mais nada que nos motivava. Frase nenhuma que nos motivava mais do que sair dali campeões. Óbvio que uma pitada a mais de pimenta sempre faz bem, sabe? Mas a motivação estava num ponto que a gente queria tocar naquele troféu, tocar naquela taça, de uma maneira ou de outra. Mesmo que se fosse por pênalti, mesmo que se fosse só entrando meia bola, do jeito que fosse. A gente tinha certeza que a gente ia entrar para ali para fazer de tudo para vencer, sabe? Aí vocês entram em campo. O juiz apita, vocês não sabem notícia nenhuma no Brasil, vocês estão isolados. Ele começa o jogo, vocês têm aquela garra e o jogo vai. E aí vocês se falavam, que vocês viam, que vocês sentiam, que ninguém nunca soube. Com 5 minutos de jogo, um olhou para a cara do outro e falou ali dentro: nós vamos ser campeões. Tá certinho. Tá como nós planejamos. Tá como o Abel falou. Taticamente, tá da maneira que nós imaginávamos que o jogo fosse. Idêntico ao que a gente tinha feito no treinamento. Idêntico. Da maneira que eles iam jogar, da maneira que eles iam encarar o jogo, da maneira que eles iam se movimentar. E cada um tinha uma função. E nós tínhamos um homem que era livre no meio-campo, que era o Edinho, que não pegava individualmente ninguém. Para que no momento que a bola saísse pelo lado, com o lateral esquerdo deles, o Wellington Monteiro fosse para esse lateral, o Ceará estava grudado no Ronaldo ali do lado, e o Edinho, que era o homem que estava teoricamente livre, encostava no homem que o Wellington tinha deixado, que era o Deco no caso. Do outro lado, era a mesma função do Alex pelo lado esquerdo e com o Edinho chegando no homem, que era o Iniesta, se eu não me engano, na época. O Alex encostava no lateral direito e o Edinho encostava no Iniesta. Com isso estava o Alex marcando o lateral, o Edinho encostado no meia, o Rubens encostado no Juli, o atacante deles no meio dos nossos dois zagueiros, o Ronaldo do outro lado com o Ceará, os dois zagueiros com o Pato e o Yarley dentro dos dois zagueiros dele, eu marcando o volante deles, e só tinha um jogador livre deles, o lateral esquerdo do outro lado. A gente fez um jogo para que, se fosse sobrar alguém livre, seria o lateral do lado contrário. Por quê? Porque era o ponto, vamos dizer, frágil deles em relação à criação. A gente não poderia deixar o Ronaldo livre, a gente poderia deixar o Deco livre, ou o Iniesta livre, ou o Juli do lado livre. Então, para se marcar forte, para se marcar como a gente queria marcar, a gente poderia abrir mão de um jogador deles, que era o lateral contrário. Poderia se abrir mão de tirar o Pato de lá e colocar em cima do lateral contrário. E vamos dizer que estávamos todos fazendo uma boa marcação. Mas existia um plano de jogo para aquilo dali. A gente sabia que a gente não ia ter o controle do jogo, que a gente ia sofrer. E para vencer, tinha uma possibilidade de vencer. Uma bola roubada por alguém, com a velocidade dos nossos dois homens da frente em cima dos dois zagueiros dele. E a gente tinha, no momento que a gente estudou, o Barcelona naquela época tocava a bola, agredindo o adversário. E no momento que fechava,
eles, sem olhar isso, a gente viu várias e várias vezes dos vídeos deles que foram nos passados, que eles tocavam sem olhar para trás. E aí a bola vinha no pé do zagueiro, eles estavam sem marcação, eles abriam o jogo de novo e vinham de novo com a bola. E o que a gente quis matar neles? Vamos obrigá-los a forçar a jogada. Porque no momento que eles olharem para tocar pro zagueiro, o Yarley vai estar marcando um e o Pato vai estar marcando o outro. E isso ali, eles iam ter que forçar a jogada. Eles iam ter que partir pro drible individual, eles iam ter que partir para um lançamento pro atacante, ou fazer uma virada de jogo improvável pro lateral esquerdo que estava só do outro lado. Então a gente começou a tentar matar dessa maneira. E com 5 minutos de jogo, um olhou para a cara do outro e vai dar certo. Nós vamos vencer o jogo. O Pato vai dar uma escapada numa velocidade em cima do Piquet ou do Puyol e vai fazer o gol. Mas só que depois desses 5 minutos me brilha um jogador que para mim foi a maior injustiça do mundo, o prêmio de final de campeonato, de mundial, não foi ter dado o título de melhor jogador do mundial pro Yarley. Nesses 5 minutos a gente estava conhecendo o adversário e estava marcando o adversário. E depois desses 5 minutos, até os 90 e poucos minutos, não sei quanto tempo foi, me brilha a estrela daquele baixinho que ele jogou o fino da bola, ele jogou tudo que ele podia jogar, ele foi fantástico. É um cara que eu tenho um orgulho muito grande por ele. É um cara que é amigo, é companheiro, é atleta, é fiel, é tudo. E se a gente deve pelo gol que o Gabiru fez, a gente deve aquele título mundial ao Yarley. A única coisa mesmo que a gente conversou foi 2 episódios. Um foi a lesão do Índio, que ele leva uma cotovelada do Edinho ali, casual, e ele sangrando muito, a gente chegou assim: Índio, não sai, bate lá e volta. E o Índio, não vou sair não, tá louco. E ele não queria nem sair do campo. Então, até eu conversei com o Edinho, né? O Edinho, depois a gente conversando, daí o Edinho falou assim: Índio, parece que quando eu fui subir, eu vi um lemãozão atrás, eu achei que era o centroavante deles, era você. O Edinho, daí começou a doer o meu nariz, aí começou a sangrar, o juiz pediu pra mim sair fora do campo. Mas você viu, né? O time 1 a menos, daí o time deles também começou a crescer, e eu querendo pegar minha camisa, e meu nariz estava sangrando e meio inchado, né? Que tinha fraturado, e a minha vontade era só de voltar para dentro do campo, quero voltar, e foi onde eu fui lá e troquei a camisa e voltei novamente aí para dentro do campo. E a outra foi eu com o Fernandão. O Fernandão sentindo uma cãibra, né, na panturrilha, eu disse: Fernandão, não sai. Ele, não aguento mais. E aí eu olhei assim, fiquei analisando o Fernandão jogando, vi que ele estava sofrendo muito, querendo continuar e não podia. Então, Fernandão, então sai. Já mudei de ideia. Fernandão, não complica, então sai. Entra uma pessoa 100%. Não podemos correr risco. Eu falei: não, beleza, vou lá. E aí foi, mas... fez o sinal para Abel, mas foi a gente tudo se olhando. Ó, o Fernandão vai sair. E agora? Tipo assim, né? Porque é um cara que te dá uma força muito grande. E aí ele me deu a abraçadeira, eu falei: agora é comigo. Eu olhei assim, não tinha mais o Pato, né? O nosso prodígio ali. Não tinha mais o capitão. Tava entrando o Gabiru, um cara, né, hostilizado pela torcida. Volto a dizer, o que o Yarley jogou o jogo inteiro, o que o Yarley fez nos 3, 4, 5 minutos finais ali, de irritar até a gente do banco, de como que poderia um baixinho daquele proteger a bola daquele jeito e ser experiente daquela maneira e ser malandro, sabe? O passe que ele dá pro Gabiru. Do lançamento do Índio, o Ronaldo até o gol, foram 13 segundos. Sai aquela bola e ela vai. Antes de chegar nisso, sente câimbras. Sim. E aí, velho? Vai ter que sair do campo, e aí? É uma sensação de impotência enorme. Eu passei o ano inteiro jogando como atacante. E depois do
Depois da Libertadores, sai o Rafael Sobis, que era meu parceiro de ataque, e sai o Tinga, que era o nosso motorzinho do meio campo. E nós passamos de agosto até dezembro tentando achar, o Abel tentando achar um substituto tanto para o Tinga, no meio campo, e até certo ponto para o Jorge Wagner, lateral esquerdo. Porque o Índio entrou na zaga e o Yarley entrou no ataque. E ficava eu e o Yarley no ataque, e o meio campo, o Abel não encontrava ninguém para colocar no meio campo. E vem que me surge o Pato, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e joga tudo aquilo que ele jogou no jogo contra o Palmeiras e treina tudo que ele treinou. E o Abel falou, esse moleque é um moleque pra gente levar. Estou procurando há 4 meses e eu vou levar esse menino e vai jogar. E me chamou, falou, Fernando, eu vou te recuar pro meio e vou colocar o Pato com o Yarley na frente. E eu passei uma temporada inteira jogando de atacante e o desgaste físico é bem menor lá na frente. Só que entra aquela questão, né, de saber a função de cada um. E ali não tem um eu, ali tem um nós naquele momento. E eu sabia que aquilo que o Abel estava me pedindo era muito importante para o grupo. Porque muito mais importante do que eu lá na frente seria o Pato lá na frente. Porque não era um jogo de bola lateral, não era um jogo que a gente ia ter o controle da bola o tempo todo. Era um jogo de tentar fazer um gol numa velocidade, num contra-ataque. E o Pato seria muito mais importante lá na frente do que eu naquele momento. Até porque ele me traria para o meio campo e resolveria, teoricamente, um problema dele no meio. Eu sabia que ia ser desgastante para mim. E me vem a cãibra. Eu sentia um pouco, já numa bola que eu saltei, senti na perna esquerda. E depois teve um outro lance, eu senti na direita, e numa hora que eu saltei, eu senti nas duas. Eu olho pro Abel e falo, não dá mais para mim. Não que eu não queira, mas ali era mais importante o grupo do que eu naquele momento. Porque eu poderia virar pro Abel e falar assim, me deixa lá na frente, traz o Yarley ou o Luiz Adriano aqui para trás e me deixa lá na frente para ficar aqui dentro do jogo e tentar uma bola parada, algo assim. Só que eu sabia que era muito importante a função no meio campo e colocar alguém com velocidade ali também naquele momento era mais importante. Tu te lembra aos quantos minutos? Foi 36, se eu não me engano. Não, 33, 30 e poucos. O 36 foi o nosso gol. Foi logo depois da entrada do Gabiru. Só que no momento que eu tô saindo, o Índio me tromba com um Edinho e quebra o nariz. E o nariz dele sangrando. O Abel já tinha feito 2 substituições e tinha mais uma para fazer. Ou sai o Índio de nariz quebrado ou sai o Fernandão com câimbra. E o Índio virou e falou assim, eu tô bem. Só que eu não sei. Sabe? Eu tô bem. E realmente, entrar um zagueiro ali seria muito mais complicado. E ele, vou seguir. Colocou ali o algodão no nariz ali, ajeitou o nariz da maneira que ele tinha que ajeitar, mesmo sangrando, e voltou para campo. E o Abel foi iluminado de colocar o Gabiru. Eu acho que só o nosso grupo confiava no Gabiru naquele momento de realmente colocar o Gabiru ali dentro do campo e de saber que ele ia se doar, né, para o grupo. E aí vem aquele tirão do Índio lá de trás e, por incrível que pareça, o gol sai da maneira que o Abel projetou que poderia sair o nosso gol. Numa bola tirada lá de trás, com uma velocidade e ganhando com velocidade em cima do zagueiro deles num contra-ataque nosso. O Luiz Adriano toca de cabeça, o Gabiru toca de cabeça, o Adriano corre para um lado, o Gabiru corre para o outro, a bola cai no pé do Yarley. Ele gira em cima do Puyol, dá uma carregada na bola com o Puyol do lado dele, e o Puyol inventa de colocar o pé para travar a bola com ele. Talvez ele não conhecesse a força que tem a perna daquele baixinho, né? E eu lembro que o Yarley trava, ele meio que cai, o Yarley traz a bola e ele tem 2 opções. Luiz Adriano na direita, o Gabiru na esquerda, e ele espera o time certo para dar o passe para o Gabiru sair na cara do gol. Se ele dá o passe para o Gabiru 2 segundos antes, o Gabiru ia ter que driblar o Belete. E ele carrega até o ponto de colocar uma bola perfeita para o Gabiru, que domina meio que do lado do pé. A bola sobe, dá uma quicadazinha. Dominei, chutei. Eu acho que não.
No Vitor Valdez eu só chutei, só dominei e chutei. Eu acho que nem praticamente, se eu não me lembro, se eu vejo, às vezes vejo o vídeo, não sei se fechei o olho, bati a bola e a bola entrou, né? Mas eu não escolhi nenhum canto nem nada, né? Eu peguei já. Quando ela quicou um pouquinho, eu chutei ela e acabei fazendo gol. E ele bate aquela bola meio que de 3 dedos, meio que de lado de pé, sem se importar com beleza de gol, sem se importar com nada, ele queria empurrar aquela bola para dentro do gol de qualquer maneira. E ali, meu amigo, pular, gritar e olhar pro relógio. Só que se tem uma coisa mais irritante do que você olhar pro relógio querendo que ele passe rápido, é chegar no final de jogo daquele jeito ali, ficar olhando para cima e os segundos não passarem. Mas quando voltava a olhar para dentro de campo, tinha o Yarley, tinha o Klemer que faz uma defesa espetacular numa bola do Deco de fora da área. Tem o Fabiano Heller que tira uma bola que vinha cruzada, que vinha no pé do atacante, e ele se estica todo e tira uma bola cruzada dentro da área. E aquilo dali, o coração nosso ali no banco de reserva já estava pulando fora, né, da boca. Você impotente por entrar. Mas eu vou te ser bem sincero, uma sensação de impotência de não poder entrar, mas ao mesmo tempo de saber que tinham 11 guerreiros ali dentro de campo, sabe, que independentemente de qualquer coisa, a gente sabia que eles iam estar fazendo melhor ali dentro. Não seria o Fernandão que estaria fazendo diferente, ele ali dentro estaria fazendo a mesma coisa, sabe? Então, isso nos passava confiança. Mas é lógico, faltavam 10, 12 minutos ainda para terminar o jogo. Queria que aquele gol saísse aos 40, 45. E aí me tem aqueles últimos 3, 4 minutos ali no canto que eu nunca assisti o jogo, até hoje. É mesmo? Já tem... Eu nunca assisti o jogo. O jogo inteiro? O jogo inteiro. Nunca assisti. Bom, tá na hora de assistir. Vamos quebrar esse problema, né? Vamos tirar esse problema. E aí a falta do Ronaldinho? Eu estudei muito o Ronaldinho, né, cara? As faltas, os pênaltis. E aí, ó, toma cuidado que o Ronaldinho, ele bate no canto do goleiro. Tu não pode mexer. Aí, pô, legal. Mas ele bate também não por cima da barreira. Então, tu tem que ficar esperto. Eu vou armar uma barreira grande, alta, que vocês vão pular na barreira. E eu não vou me mexer. A bola dificilmente vai passar. O que eu vou passar? Geralmente o Ronaldinho, quando a bola é do canto do lado de esquerdo aqui, ele vai bater, a bola vai ter que passar no terceiro homem. E se a gente pular, dificilmente ela vai passar. Tá, beleza. Aí quando foi no jogo do América, o Ronaldinho me bate por baixo da barreira. E aí chega essa informação pra mim. Cara, o Ronaldinho tá batendo... Peraí. Então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou sair do gol e vou deixar o Ronaldinho fazer o gol. Porque ele bate, vocês estão falando que ele bate no canto do goleiro, ele bate por cima, bate por baixo, tu quer que eu faça o quê? Eu vou ter que armar minha barreira e esperar ele bater, meu, não tem como. E aí, o que aconteceu? Eu falei, botei o Ceará na base. Ceará, tu é um cara alto, tu vai ficar na base. Tu, cara, nessa falta do lado daqui, tu é o único cara que não pode pular. É. Se tu não pular, não tem problema, mas a partir de ti pra cá, tem que pular, meu amigo. Porque se ele bater ali, se ele bater, a bola vai e eu não vou poder sair antes. Porque se eu sair antes, ele pode meter no meu canto. Cara, e aí houve aquela falta, parece assim que, cara, bem no lugar onde a gente tinha combinado, a gente tinha falado, e aí eu gritando pro cara, ó, Ceará, atenção, se a bola passar, ela não pode passar aqui, que eu vou ficar no meu canto. E aí ele me bateu, a bola passa, se tu vê o replay, ela passa cima da cabeça do Ceará. E o Ceará não pulou. Né? Ficou parado. E aí quando a bola passa, porque é o cara que bate desse lado direito, a tendência da bola é a curva fazer para fora. Porque se ele mete a bola no terceiro ou no segundo homem, ele está calculando dentro do gol. Mas como a nossa barreira pulou e era alta, ele calculou no Ceará. Só que a bola, né, quando eu vejo ela passar, eu dou aquele só fazendo assopro, né, para não ter dúvida, né? E aí então é difícil a gente falar hoje isso que tá bom que aconteceu, mas isso foi uma coisa que a gente conversou. E aí aparece um close aqui, ó, olhando para O que passou na cabeça de milhões de torcedores do Inter naquele momento.
Eu sei que fui eu que tirei aquela bola. Na minha cabeça, nada tira da minha cabeça que fui eu que tirei aquela bola de dentro do gol com o meu olho, com a minha torcida. Como eu tenho certeza que cada colorado pensa isso, sabe? Eu lembro que ele bate a falta e a bola passa... Pá, a gente olhando... Era pro meu lado direito, o banco que a gente estava, ele batendo a falta do lado direito. E o ângulo que a gente estava mostra ele batendo a falta e a bola passando, tirando tinta da trave. E a gente soprando aquela bola, tirando aquela bola com pensamento. Todo mundo do banco e milhões de torcedores. E a bola vai fora e ele passa a mão na cabeça e todo mundo olha um pro outro e me passa o replay no telão. Foi a pior sensação que eu já tive até hoje quando passou o replay no telão. Porque aquela bola foi dentro do gol até o último momento que alguém, que eu acho que sou eu, e que eu tenho certeza que cada um pensa que é ele, que aquela bola sai de dentro do gol. Sabe? Então, quando eu olhei pro telão, que eu via o ângulo por trás, a bola indo para dentro do gol, indo e saindo, fazendo a curva, e no último minuto, no último milésimo de segundo, ela passa fora, eu virei, olhei pro lado e falei assim, tomara que não repita, senão é perigoso essa bola entrar com mais um replay. Mas foi... É uma sensação incrível de você estar ali naquele momento. É indescritível, não tem como... Acaba aquele jogo, o cara apita no final. E aí? Eu corri no Abel. E dei um baita no abraço no Abel. Depois ele tinha já abraçado ali a comissão dele rapidinho, e eu corri nele, dei um abraço nele. E agradeci o Abel porque aquele título, ele merecia demais aquele título. Porque ele soube conduzir aquele grupo. De uma maneira que o grupo se tornasse unido, forte mentalmente, bem tecnicamente e bem taticamente. Ele foi o grande mentor daquele grupo. Ele nos ensinou a vencer. O Abel, no ano de 2006, eu sempre disse isso. Eu tenho 2 caras que eu sou apaixonado como treinador, que eu vou guardar e devo a minha carreira profissional a esses 2 caras. Que é o Muricy, que eu sempre falo. O Muricy começou a me ensinar a não gostar da derrota. Ele me ensinou a não gostar de perder. E o Abel continuou o ensinamento do Muricy, que eu tenho certeza que o Muricy iria me ensinar isso também, mas o Abel continuou me ensinando a querer vencer, me ensinando a ser um vencedor, me ensinando a ter gosto pela vitória. E eu tenho certeza que ele ensinou isso para todo aquele grupo de 2006, sabe? Um homem com brio, com olhar, com uma paternidade, sabe, assim, fantástica. Um cara que merece toda a glória que ele tem. E eu fui abraçar ele para agradecer e para dar parabéns para ele. O que ele disse? Já chorando ali, todo mundo chorando, né? E ele disse o que eu imaginava que ele fosse responder mesmo. Nós merecemos, nós somos vencedores, nós conquistamos isso. Porque isso ele dizia sempre. Eu nunca tinha o eu. O eu dele era só naquele momento, que ia entrar em campo, mas por uma questão de confiança. Façam o que eu estou pedindo que vocês vão sair de lá campeões. Mas ali ele me agradeceu também, né? E eu saí dele e corri no Yali. E agradeci o Yali pelo título que ele tinha me dado. Porque muito se passou pelo jogo que ele fez. E corri no Gabiru e agradeci pelo gol que ele fez. E a gente se abraçou e ele começou a pular, começou a gritar, começou a vencer e a comemorar. E vem a premiação. E de novo, eu me ajeito, coloco meu short para dentro da camisa, a camisa para dentro do short. E ali veio talvez a maior pessoa da minha história no Inter, o Fernando Carvalho. Que ali ele, para mim, foi o que mais marcou no Mundial. A minha ida para receber com aquela fila de todo mundo ali, presidente da FIFA, presidente de todos. E o Fernando Carvalho era o primeiro da fila, o primeiro que eu iria cumprimentar.
E eu devo tudo que eu fiz no Inter, a tudo que eu conquistei aqui com a camisa do Internacional ao Fernando Carvalho. Falei do Muricy, falei do Abel. E quis falar do Fernando de uma maneira especial, mais pro final, porque ele é um cara que me buscou, que confiou em mim, que me passou segurança no momento que ele tinha que passar segurança, que me fez ter responsabilidade pelo grupo no momento que ele me dizia que confiava muito em mim, que acreditava tudo que a gente estava conquistando, porque eu estava sendo um bom líder, porque eu estava sendo um bom companheiro de todos. E no momento que eu abracei o Fernando, eu falei para ele: em 2 anos o senhor conquistou seu objetivo muito maior do que o senhor imaginava, e me prometeu que colocaria. No momento que eu estava abraçado com ele, que é: nós colocamos o Inter entre os melhores do mundo, e hoje nós somos campeões mundiais. Hoje o nosso Inter está na cabeça de todos, não só do Brasil ou da América, mas do mundo. E eu lembro que ele me deu um puxão de cabelo ali na época e me deu parabéns. Estava eufórico, não sei nem se ele lembra disso, porque com certeza ele estava louco ali no momento também. Mas é um cara que mereceu também tudo que ele conquistou no Inter. Um cara que se dedicou muito, que se doou muito, que estudou bastante jogadores e elenco, e acima de tudo, eu tenho como exemplo de presidente, porque eu já tive alguns presidentes na minha carreira. E ele sabia dar e cobrar. E foi um dos grandes ensinamentos que eu tive, não como atleta, como pai, como amigo. Foi o grande ensinamento que eu tive para minha vida, de você saber atender o pedido de um filho teu, mas ao mesmo tempo olhar no olho dele e falar: tudo bem, mas aqui tem regra, e aqui você vai ter que fazer da maneira que tem que ser feito. Eu, durante 4 anos que eu tive no Inter, eu tive a possibilidade, por tudo que eu vivi nesses 4 anos, de continuar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E talvez esse fosse o meu maior sonho. Mas eu soube no momento certo sair, porque o Fernando Carvalho é um grande ensinamento que ele me passou, né? De você saber que você não é dono. Ele não era dono, e ele era o grande presidente do Inter. Ele era o grande mestre daquilo dali tudo, mas ele não era o dono do Inter. E ele realmente nos ensinou aquilo dali. Nos cobrou no momento que tinha que cobrar. Deu tudo o que ele tinha que dar no momento que tinha que dar. Mas quando o Fernando entrava no vestiário do Inter, era até engraçado. Porque até eu, como capitão do time e que tinha uma certa liberdade com ele, eu parava o que eu estava falando e o acompanhava com o olhar. Outros abaixavam a cabeça, nem olhava para ele. O grande homem, ele tem que saber se impor, principalmente no meio do futebol. O futebol é muito complicado. O futebol é uma das únicas profissões do mundo que talvez o empregado ele recebe muito mais do que o patrão. E quando eu digo muito, é muito mais. E se você não souber diferenciar isso aí,
você perde o controle de tudo. E o Fernando em nenhum momento perdeu o controle de nada dentro do clube. Então, eu acho que ele foi o grande homem daquilo dali. O Abel, o mentor daquela carruagem toda, daquele grupo todo. Mas de tudo que envolvia o Internacional, durante os anos que o Fernando esteve lá dentro, o Fernando é o grande homem para mim. Não só como atleta, mas como vida. O Fernando me ensinou muito. E eu agradeço também eternamente, mas não só profissionalmente, mas para minha vida. Vamos aos momentos finais. Vocês vão para o vestiário empolgadíssimos, tinha champanhe para tudo, vocês viraram champanhe e tal. Quando é que foi cair essa ficha? Sério, dia caiu? A ficha não caiu até hoje, que estou aqui falando com vocês. Não, é difícil. Não cai. Não caiu a ficha. Eu acho que a ficha caiu pouco só um pouquinho quando nós sobrevoamos o Beira-Rio na nossa chegada. E ela caiu um pouquinho mais, mas não por completo ainda, porque até hoje ela não caiu por completo, porque daqui a 50 anos a gente sabe que vai ser lembrado, e a gente não tem ideia disso. Quando nós descemos do avião, fomos recepcionados por governador, por pessoas ali, e subimos no corpo de bombeiro, e num ato completamente de quem nunca tinha vivido aquilo dali, alguns tiraram a camisa, começaram a rodar, e começou aquela loucura, porque a gente achou que fosse ali na porta, né, da base aérea de Canoas. E a gente, foguete, aquela coisa, aquela multidão de gente, aquele corredor de gente. E uns tiram a camisa, começam a rodar e tal, daqui a pouco o torcedor começa a pedir camisa. E eu joguei minha camisa para alguém. E outros jogadores também jogaram a camisa. E esse corpo de bombeiro veio a 3 por hora, da base aérea até dentro do Beira-Rio, com o sol de rachar todo mundo. Mas aquilo ninguém estava vendo nada, porque a gente queria comemorar com o torcedor e brincar e em pé, e aquela loucura. E a gente virava uma rua, a gente olhava o corredor na frente, meu Deus, que é isso? Eu lembro, foi um corredor humano da base aérea até entrar no Beira-Rio. Eu não lembro de nenhum momento no trajeto, eu não lembro, pode ter havido, mas eu não lembro que tivesse um espaço vago. Eu lembro de estar passando e ter passarelas e passarela lotada de gente em cima, e olhava para o lado, lotado do lado, e daqui a pouco a gente passa na avenida que os apartamentos, todas as janelas lotadas de gente, a rua e gente correndo. Que loucura. Coisa mais linda do mundo. Quando tu entra no Beira-Rio e que tu assume aquele microfone, e aí? Tava correndo aquela loucura e cansado, e aí a cabeça já começou a doer porque o sol que tinha batido, e cansado também de viagem e tudo. Eu vou entrar para dentro do vestiário e o Klemer me grita: Fernando, vem aqui, sobe aqui. E tinha umas pessoas ali, o Klemer com o microfone na mão, e falou: fala. Eu falei assim: eu não, fala você. E ele falou assim: vamos subir aqui. E nós subimos em cima daquele pergolado ali, né, que tinha no Beira-Rio. E ele falou. Lembro que ele falou. E ele falou todo o nosso sentimento naquele momento ali. E ele vira e fala assim: toma o microfone. Aí eu olhei pra ele e falei assim: mas tu já falou tudo. Ele falou assim: se vira, problema é teu agora. Eu lembro que eu pego o microfone num ato completamente impensado ali no momento. Peguei e gritei: vamos Inter! Vamos Inter! E aí eu comecei a puxar um cântico, como eu disse, que nós cantávamos dentro dos ônibus, dentro do ônibus quando a gente ia para os jogos. Eu começo: oh,
Vamos, vamos Inter, vamos, vamos. E do nada eu escutei que começou o estádio, começou aquela loucura e todo mundo começou a cantar, e o estádio inteiro explodiu no Vamos, vamos Inter. Eu aproveitei e dei uma de Leonardo ali, já que é meu ídolo como cantor. Dei uma de Leonardo e embalei a música do Vamos, vamos Inter, que era uma música que foi uma música que nos marcou bastante. Pode ser a música da minha vida, sem dúvida nenhuma, porque aquela música marcou e naquele momento eu não tinha noção do que eu tinha feito. No outro dia eu encontrei com um torcedor na rua e ele falou: Fernando, tu fez uma coisa que eu nunca imaginava que alguém fosse fazer. Tu pegar um microfone e puxar com o estádio lotado uma música no cântico da torcida. Eu nunca vi e acho que não vou ver de novo. Imaginava que o meu time fosse campeão mundial, imaginava que o meu time pudesse ser campeão da Libertadores, imaginava tudo, menos que alguém fosse fazer isso. E ali, sobre o meu canto, a minha ficha caiu. Eu falei, eu fiz algo que completamente impensado, mas de sentimento. Porque eu aprendi a viver o Inter, aprendi a amar o Inter por tudo que eu estava, né, conquistando. E aquela torcida inteira gritando e eu com o microfone na mão, eu não pude deixar de embalar e falar, agora eu vou me sentir a voz do Brasil. Quem são os teus irmãos? Quem são meus irmãos? Eu acho que o grande irmão que eu posso dizer assim, que eu fiz no futebol, eu fiz grandes amigos. O futebol me proporcionou muito isso, mas o meu grande irmão eu acho que foi o Yarley na bola, sabe? Eu até hoje tenho uma convivência fantástica com ele, minha família é muito amiga da família dele, e eu agradeço a Deus por ter conhecido o Yarley, independentemente de futebol, como amigo, como irmão, como companheiro, cara que tinha coragem de me zoar todos os dias. Todo mundo tinha meio que receio de mim dentro do vestiário, porque, pô, é o capitão, é o Fernandão e tal. E ele me zoava, ele me tirava sarro todos os dias, ele queria me cobrar caixinha todos os dias. Eu chegava sempre em ponto, ele falava que eu tinha chegado 1 minuto atrasado. Então, ele foi um grande irmão que eu fiz. O Klemer também foi um grande irmão que eu fiz aqui no Internacional. Tive outros grandes amigos que eu fiz na minha vida, mas aqui no Inter, para falar um e ser injusto com outros, eu prefiro ser injusto, mas eu quero ser fiel ao Yarley, de falar isso do Yarley. Agora, o Tinga foi um grande amigo que eu tive aqui, um grande irmão que eu tive também. E aí eu não digo irmão, aí eu digo filho que não participou do Mundial, mas participou da Libertadores. Que eu tinha um sentimento fantástico por ele, que é o Rafael Sobis. Que eu também agradeço a Deus por ter conhecido e agradeço por ele ser meu amigo da maneira que ele é. Sou padrinho de casamento dele. Foi um cara que eu conheci pequeno aqui e hoje eu tenho muito orgulho da carreira que ele fez. Algumas pessoas são importantes na minha vida, foram importantes, mas eu tenho que ser fiel ao Yarley e dizer que ele realmente foi um grande irmão que eu tive no futebol. Véi, acho que as últimas 2 perguntas, na verdade, são mais pedido, depois eu vou fazer umas gravações contigo. Sim. Um agradecimento teu ao Mas aí tu devia ter me falado antes, pelo menos isso, né? Pra eu Claro que não. poder ser um pouco... Claro que não, cara. Tu acha que eu te dá esse mole? Não, eu queria aproveitar essa oportunidade de estar num momento tão importante como esse na história de um clube e agradecer. Agradecer a cada torcedor do Inter pela maneira que eles me receberam. A camisa internacional, que para mim foi um manto durante muito tempo, mas de coração. Obrigado cada torcedor, aos que estão hoje vendo o Inter, que me viram jogar,
aos que não me viram jogar, mas que com certeza no pensamento de cada um do torcedor, numa oração ou algo, passou para o pai, para o avô, que sempre foi colorado e não viu o Inter conquistar alguns títulos que a geração deles e a nossa geração conquistou, e as gerações futuras, porque eu tenho certeza que será contado de pai para filho o que nós conquistamos, e eu queria agradecer eternamente a cada um dos colorados, não só hoje, mas a minha vida inteira. Eu vou estar sempre ajoelhando por vocês, vou estar sempre venerando vocês, porque o Inter é maior do que tudo. E a grande grandeza do Inter são os torcedores. As pessoas passam, as decepções acontecem, mas acima de tudo, a instituição fica, o torcedor fica, e eu não tenho dúvida nenhuma que os ídolos ficarão sempre. E por isso, meu eterno obrigado, não somente por mim, mas pela minha família. Porque com certeza vocês me fizeram muito feliz e fizeram minha família muito feliz também durante muito tempo. E fazem até hoje, para ter certeza disso. Obrigado de coração. Eu amo cada um de vocês, torcedor colorado. Um beijo no coração. Estaremos contigo, tu és minha paixão.